Não, não, senhor. Forte, forte é diferente. Sessão extraordinária da 19ª legislatura, 23/6/2025. Boa noite a todos. Boa noite. Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores. Angélica Giovana do Carmo Prata, Gelson Cerqueira Leite, Geraldo Antônio Coelho Filho, Gustavo Rosalino Ferraz, Ismael Moreira Chaves, Mauro José Zucchi Benelli, Paulo Sérgio Ribeiro, Peter Douglas Gobo e Vanderlei de Freitas Carvalho. Todos estão presentes, senhor presidente. Havendo quórum regimental, declaro aberta a terceira sessão extraordinária da 19ª legislatura. Peço a todos que fiquem em pé para efetuar um trecho bíblico e após o Pai Nosso. Isaías capítulo 10, versículo do 1 ao 4. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia de castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser escolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Pai nosso, que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Considerando que os vereadores já tomaram ciência da ata da sessão anterior, coloco em discussão. Coloco a referida ata em votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantam. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. Nada havendo... Senhor presidente. Ai, não tem que acabar. Larga pronto isso daí. Larga pronto. Eu suspeito, já vi. Viu? É digital, né? O Juan está falando para deixar pronto. Pode deixar pronto isso aqui? Pode deixar pronto isso aqui? Não. É do projeto. Vai ter que suspender a sessão. É a emenda. Não, perguntei isso aqui, se pode deixar pronto, que o Giovanni está falando. Eu acho. Se não tiver uma discussão, ele faz outra. E se alguém, né? Então. O problema é esse.
Se quiser continuar, vamos. Bem, Continuar, deixa eu pegar aqui, né? não havendo leitura para o expediente, passo para a ordem do dia. Peço ao secretário que faça leitura dos pareceres das comissões de Finanças, Orçamento, Justiça e Redação referente ao projeto de lei 013/2025. Comissão de Finanças e Orçamento. Deliberação sobre o mérito do projeto de lei 013/2025. A Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela aprovação do projeto de lei 013/2025, com emenda anexa, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências, nos termos do parecer do relator Gustavo Rosalino Ferraz. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 16 de outubro de 2025. Presidente, Ismael Moreira Chaves. Relator, Gustavo Rosalino Ferraz. E membro, Paulo Sérgio Ribeiro. Reunião da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 013/2025. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei 013/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências, e também da emenda aditiva 01/2025, proposta pela Comissão de Finanças e Orçamento, conforme fundamentado em parecer. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 18 de junho de 2025. Gelson Cerqueira Leite, presidente. Geraldo Antônio Coelho Filho, relator. Gustavo Rosalino Ferraz, membro. A emenda está aí. Peço ao secretário que faça a leitura da emenda aditiva 001/2025 da Comissão de Finanças, Orçamento, referente ao projeto de lei 013/2025. Emenda aditiva número 01/2025. Emenda aditiva ao projeto de lei 013/2025. Proposta de emenda aditiva ao projeto de lei 013/2025. Artigo 1º. Fica criado o artigo 43A, com a seguinte redação. Artigo 43A. O projeto de lei orçamentária para o exercício de 2026 conterá dotação específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, cujo montante, nos termos do artigo 130-A da Lei Orgânica do Município de Tabatinga, deve corresponder a 1% da receita corrente líquida realizada no exercício de 2024, de maneira equitativa. Parágrafo 1º. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório, que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independente da autoria. Parágrafo 2º. Os recursos a que se refere o caput desse artigo serão distribuídos no orçamento de acordo com as emendas parlamentares aprovadas, sendo que, no mínimo, a metade desse valor será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 3º. Cabe à Câmara Municipal
elaborar quadro demonstrativo consolidado com a identificação ou parlamentar. A diretoria ou a entidade da administração pública municipal responsável pela execução da emenda parlamentar e a dotação correspondente a serem incorporados com anexos da Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 4º. Caso o recurso correspondente à emenda parlamentar seja alocado em diretoria ou entidade da administração pública municipal que não tenha competência para executá-la, ou em grupo de natureza da despesa que impossibilite a sua utilização, fica o Poder Executivo autorizado a remanejar o respectivo valor para o programa de trabalho da diretora, órgão ou da entidade da administração pública municipal, com atribuição para execução da iniciativa ou a transferi-lo de grupo de natureza da despesa. Parágrafo 5º. O remanejamento que trata o parágrafo 4º deste artigo não será considerado como cômputo dos limites de créditos adicionais estabelecidos na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 6º. As emendas parlamentares deste artigo poderão destinar recursos: primeiro, aos órgãos, diretorias ou entidades da administração pública municipal, inclusive consórcio público. Segundo, para entidades sem fins lucrativos, por meio de transferência voluntária e mediante a celebração de instrumento de parceria, como convênio, termo de fomento, termo de parceria, para a execução de um objeto de interesse público. Parágrafo 7º. As emendas parlamentares a que alude ao caput deste artigo serão apresentadas em valor não inferior a R$ 5.000. Parágrafo 8º. As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica, sendo que, nesses casos, no empenho das despesas, que integre a programação prevista no caput deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas. Primeiro, até 90 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo de forma detalhada a justificativa dos impedimentos de ordem técnica. Segundo, até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1º deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Terceiro, até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2º deste parágrafo, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei à Câmara Municipal sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. E, quarto, se até 30 dias após o término do prazo previsto do inciso 3º deste parágrafo, a Câmara Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na Lei Orçamentária. Parágrafo 9º. Após o prazo previsto do inciso 4º do parágrafo 7º deste artigo, as programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão consideradas de execução obrigatória, nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1º do parágrafo 7º deste artigo. Parágrafo 10º. Impedimento de ordem técnica pode ser entendido como elementos que abstêm o curso regular da realização da despesa referente à emenda individual de execução obrigatória, sendo exemplos:
Primeiro, incompatibilidade do objeto indicado com a finalidade da ação orçamentária. Segundo, incompatibilidade do objeto indicado com o programa do órgão executor. Parágrafo 11º. Não caracterizam impedimentos de ordem técnica. Primeiro, alegação de falta de liberação ou disponibilidade orçamentária ou financeira. Segundo, óbice, que possa ser sanado mediante procedimentos ou providências de responsabilidade exclusiva do órgão ou entidade da administração pública estadual responsável pela execução. Terceiro, alegação de inadequação do valor da programação, quando o montante for suficiente para alcançar o objeto pretendido ou adquirir pelo menos uma unidade completa. Quarto, manifestação de órgão do Poder Executivo referente à conveniência do objeto da emenda. Quinto, erro material que possa ser corrigido a partir de critérios objetivos, sem alterar o objeto e beneficiário indicados pelo autor da emenda. Parágrafo 12º. As emendas de execução obrigatória a que se refere este artigo serão identificadas em nível de projeto ou atividade. Artigo 2º. Fica criado o artigo 43b, com a seguinte redação. Artigo 43b. A fim de viabilizar a execução das programações incluídas por emendas parlamentares individuais de execução obrigatória até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual. O Poder Legislativo deverá publicar a relação de emendas por autor, com a indicação dos dados contábeis para pagamento. Parágrafo 1º. Após a divulgação da relação de emendas parlamentares a que o caput deste artigo, o autor da emenda não poderá alterar o beneficiário, o objeto da emenda e o respectivo valor, exceto na hipótese de impedimento de ordem técnica, observado o prazo previsto no inciso 3º do parágrafo 7º do artigo 43-A. Parágrafo 2º. Havendo qualquer emenda impositiva cujo teor possa estar em desacordo com o formato das normas de direito financeiro estatuídas nas leis de que trata o artigo 165, incisos 1º, 2º, 3º da CF, fica o Executivo autorizado a introduzir as alterações e adequações necessárias, de modo a não prejudicar o escopo das respectivas emendas. Sala de Reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 9 de junho de 2025. Gustavo Rosalino Ferraz, vereador. Ismael Moreira Chaves, vereador. E Paulo Sérgio Ribeiro, vereador. Justificativa também? Justificativa. A presente proposta de emenda aditiva busca inserir na Lei de Diretrizes Orçamentárias o regramento das emendas impositivas, que passarão a valer a partir deste ano de 2025. Assim, de rigor, que haja o detalhamento do procedimento a ser adotado pela Câmara Municipal e dos demais envolvidos no trâmite de tais matérias. Tal emenda está em consonância com o artigo 134-A da Lei Orgânica do Município de Tabatinga, que instituiu as emendas impositivas. Ante o exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento apresenta a presente emenda modificativa, nos termos e fundamentos mencionados. Sala de Reuniões Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 9 de junho de 2025. Gustavo Rosalino Ferraz,
vereador. Ismael Moreira Chaves, vereador. Paulo Sérgio Ribeiro, vereador. Coloco a emenda aditiva 001/2025 em discussão. Quem quer fazer uso da palavra sobre a emenda? Senhor presidente, pela ordem. Pode ir. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, a vereadora Angélica, as secretárias, a Aline, a diretora e todos os vereadores que estão hoje nessa sessão extraordinária. Senhor presidente, desde já gostaria de parabenizar o Paulinho, o Gustavo, o relator aqui também desse projeto, e gostaria desde mão, o orçamento 2025 para 2026 também, é só uma colocação referente ao hospital, aonde eu peço aqui nessa Casa de Leis e também o Poder Executivo, que poderia estar colocando um orçamento maior para a compra de um veículo para o hospital. E também sobre o ticket alimentação lá dos funcionários do hospital. Eu gostaria pedir essa Casa de Lei, no orçamento que a gente vai estar votando, o Poder Executivo poderia estar auxiliando um pouco mais de recurso para lá, para atender realmente a Santa Casa. Meu muito obrigado por enquanto, senhor presidente. Às ordens. Coloca a referida emenda em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantam. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. Suspenda a sessão por uns minutos para que a Comissão de Justiça e Redação faça a inclusão da emenda aditiva 01 no projeto de lei 013/2025. Vai lá.
Reabrindo a sessão, coloco o projeto de lei 013/2025, emendado em discussão. Quem quer fazer uso da palavra sobre a emenda, no projeto emendado? Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneça sentado e os contrários que se levantem. Aprovado por unidade dos votos dos vereadores presentes. A ata, Fica posterior, senhor presidente. nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Desliga.